Olá, galera! Como estão? Espero que todos estejam bem e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo um vídeo em nome da equipe da matemática para trazer os assuntos relacionados à semana 17, onde que nós vamos continuar estudando matrizes, ver o que é uma matriz oposta, uma transposta e como multiplicar um escalar por uma matriz. Tranquilos? Então, o que nós devemos saber a respeito de matriz transposta, tá? Transposta é a ideia de fazer uma transposição, né? Então, se a matriz inicialmente ela tinha a ordem m por m, m linhas por n colunas, na hora da transposição, que nós vamos representar pela letra A com o t que assim no expoente, ela vai ficar invertida. Daí vai ficar a quantidade n de linhas por m de colunas. Ah, professor, não entendi direito, não. Vamos lá um pouquinho mais de explicação. Olha só. Essa ordem invertida significa que para a transposição de uma matriz, tá? Basta trocar os elementos da linha pelos elementos da coluna e vice-versa. Então, os valores que estavam ocupando a primeira linha, como vocês podem observar aqui, ó, que era o elemento 1 e o elemento 2, na hora de fazer a transposição, ó, A com o T aqui em cima, que significa transposição, vou ocupar a primeira coluna, certo? Os elementos que estavam ocupando a segunda linha, que no caso era o 3 e o 4, na hora da transposição se tornará a sua segunda coluna. E a mesma coisa em relação à última linha. A terceira linha da sua matriz se transformará na sua terceira coluna da nossa matriz transposta. Observe, a matriz A inicialmente era ordem 3 por 2, na hora da transposição, o 2 que fazia o papel de colunas virou agora a quantidade de linhas. O 3 que fazia o papel de linhas virou a quantidade de colunas. Ou você poderia também pensar assim, ó, que os valores da sua primeira coluna, pode observar aqui, ó, viraram os valores da sua primeira linha. Os valores da sua segunda coluna, que está aqui em vermelho, se transformaram nos valores da sua segunda coluna. É isso que acontece quando quer fazer a transposição de uma matriz. A linha passará a ser coluna e vice-versa, e a coluna passará a ser linha na outra matriz. Tá? Então, observe que a ordem da matriz A e a sua transposição foram invertidas. Elas são invertidas quando é uma matriz retangular, tá? Porque se fosse uma matriz quadrada, continuaria sendo, por causa que daí linhas e colunas são iguais, então na hora da inversão continua sendo a quantidade de linhas e colunas também iguais, tranquilo? Aqui assim um outro exemplo de fazer a transposição. Então aqui assim foi dada a matriz, ó, 2 por 3, né? E quando for fazer a transposição, ela vai ficar daí com 3 por 2. Aqui assim, ó, valores da sua primeira coluna se transformaram nos valores da sua primeira linha na transposta. Valores da sua segunda coluna se transformaram os valores da sua segunda linha na transposta. E os valores da terceira coluna, valores da terceira linha na transposta. Mas se você também quiser pensar assim, ó, os valores da primeira linha dessa matriz, na hora da transposição, vão aparecer como sendo os primeiros valores da sua primeira coluna. Os valores que estão aqui ó, na segunda linha dessa matriz, na hora da transposição, transformarão como sendo os valores da sua segunda coluna, tá? Ó, linha 1, coluna 1 virou linha 1 na transposta, coluna 2 virou linha 2 na transposição, coluna 3 virou linha 3 na transposição, ou vice-versa, né? Tu poderia pensar que essa linha 1, na hora da transposta, virou a coluna 1 também. Essa linha 2, na hora da transposta, virou a coluna 2. Ok? Então, como está escrito aqui, ó, colunas viram linhas e linhas viram colunas na hora que tu fizer a transposição. Tá? Aqui é uma pequena observação para vocês. Observa que quando temos uma matriz quadrada, daí não vai inverter aqui né, o n e o n por causa que a quantidade é a mesma. Mas continua na mesma ideia, né? Por causa que assim é quadrada, né? Ó, 3 por 3. Na hora da transposição continuará sendo 3 por 3. Só que a sua primeira coluna
Quando tu fizer a transposição, se transformará na sua primeira linha. A segunda coluna, na hora da transposição, vira a segunda linha. E a terceira coluna, na hora da transposição, se transforma a terceira linha. Então, coluna 1 virou linha 1, coluna 2 virou linha 2, coluna 3, na hora da transposição, virou linha 3. Entendido a ideia de transposição? Bem tranquilo, né? Agora, a próxima matriz que eu quero destacar para vocês é a matriz oposta. Antes foi a transposta, que era aquela matriz que tinha um T na parte de cima. Só deixa eu mudar aqui a anotação, né? Então, quando ela era transposta, né, tinha que aparecer esse T aqui no expoente, certo? Isso para transposta. Agora nós vamos falar das opostas. Tranquilo? Deixa eu mudar aqui o apontador. Laser. Então, a matriz oposta é a mesma coisa que pegar todos os elementos da matriz e multiplicar por menos 1. Em outras palavras, é inverter todos os números. Tá? Tu vai fazer toda a inversão. Símbolo para a matriz oposta é esse menos A. Tá? Então, essa matriz oposta, agora, em compensação, ela é representada por o A e um sinalzinho de menos na frente. E esse sinalzinho de menos é desse menos 1 aqui, ó, que está dizendo inverta todo mundo, meu povo. Ok? Tranquilo? De boa? Então, observe aqui, ó, eu tinha a minha matriz A, né? E na hora de fazer a sua oposta, que foi representado por menos A, o 4 que era positivo virou negativo, o 2 que era positivo virou negativo, o 1 que era positivo virou negativo. Todos os valores que eram positivos na minha primeira matriz, na hora da sua oposta, vão ter que ser sinais negativos. Ah, professor, e se tivesse um valor negativo na primeira matriz? Não tem problema, inverte também o sinal. Vamos dizer que em lugar desse 4, nessa matriz fosse tipo assim, ó, menos 4, menos 2, menos 1. E eu quero fazer também a minha oposta. Então, isso aqui era menos, na hora da oposta, inverte o sinal, vai ser mais. Isso aqui era menos 2, na hora da oposta vai ser mais 2. Isso aqui era menos 1, na hora da sua oposta vai ser mais 1. Tranquilo? Então, é que assim tem uma definição mais técnica, né? Então, e em cima dessa ideia de oposta, nós podemos estender esse conceito que é a multiplicação por um número real, né? O número escalar k aqui em questão, tá? Então, imagine que assim para vocês, ó, seja dada a matriz A, 1, 6, 2 e menos 3, tá? Agora eu quero fazer, ó, 2, que é esse escalar, esse número real, né? Esse número aqui em questão, 2 vezes toda a matriz A. O que que tu vai fazer? Todos os elementos da matriz A tem que ser multiplicada por 2. Então, tu vai fazer aqui, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 6, 2 vezes 2 e 2 vezes menos 3. Na hora de fazer o 2 vezes a matriz A. Então, ficou aqui assim, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 6, 2 vezes 2 e 2 vezes menos 3. E daí faz as continhas, né? 2 vezes 1, tá. Fiz as continhas, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes menos 3, regrinha de sinal na hora de multiplicar, eu vou ficar com menos 6. Então, está aqui a matriz A multiplicada por 2. Então, essa matriz aqui é assim, é a matriz que ele pediu para você encontrar, que é o 2A, tá? O 2 que está multiplicado pela matriz A. Lembrando que a matriz A inicial era essa aqui. 1, 6, 2 e menos 3. Tranquilo? Em cima disso, então já vamos direto aos exercícios propostos, tá? No primeiro caso, eu quero, dada a matriz A, faça a seguinte operação, ó, 1/3 vezes a matriz A. Galera, multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que pegar todos esses valores da matriz A e dividir para 3. Eu começo aqui fazendo e depois vocês acabam em casa e chegam nas soluções esperadas, tá? Então, tu vai pegar esses caras, agora em vez de multiplicar, como aqui assim é uma fração, tu vai dividir, tá?
Então, aqui assim, é 1 dividido para 3. 1 dividido para 3 é uma divisão exata? Não, então você pode deixar aqui só indicada a fração. 3 dividido para 9. 3 dividido para 9 é uma divisão exata, né? Eu vou deixar aqui arrumado, depois vocês finalizam em casa. Então, ó, 9, desculpa. 3 dividido para 9 não, né? O número 9 que vai ser dividido por 3, né? 9 dividido para 3 vale exatamente 13. Então, no lugar desse cara, tu vai escrever o número 3. Menos 1 tem que ser também dividido para 3. Quanto que é menos 1 dividido para 3? Ah, professor, não é uma divisão exata. Então, deixa indicado em formato fração, ó. Menos 1/3. Depois, esse número 3 divida por esse 3 aqui de baixo. Então, vai ficar aqui um 3 dividido para 3. É uma divisão exata, que também vale 1, né? Menos 2 dividido para 3. Próximo elemento, menos 2 e divida para 3. Não é uma divisão exata, não dá de simplificar mais nada, então pode deixar aqui em formato bonitinho, como está em fração. E o último valor vai ficar 5 dividido para 3. Então, arma aqui assim, ó, 5 dividido para 3. Para finalizar essa questão em especial, né, só precisa dizer quanto que vale essa expressão aqui, né? 9 dividido para 3 e quanto que é 3 dividido para 3. Os demais valores não precisa alterar em nada. Entenderam a ideia de multiplicação por escalar? Se fosse assim, ó, 3 vezes, né? Vezes 3 vezes o A, né? Daí tu ia pegar esse valor, multiplicar por 3. Esse valor, opa, vocês não estão vendo, né? Esse valor aqui, ó, tu ia multiplicar por 3. Esse valor 9, tu ia multiplicar por 3. E assim por diante. Mas como ele manda multiplicar por esse tal de 1/3 aqui assim, ó, tá, ó, 1/3 aqui, ó. Então, quando é 1/3, quando ele manda multiplicar por uma fração, na verdade, nada mais é do que uma divisão. Ah, professor, e se fosse, então, 2/3... Deixa eu só fazer aqui um 3 bonitinho, que não ficou legal. Multiplicado pela matriz A. Galera, se fosse essa situação aqui assim, tá? Em especial, 2/3 vezes a matriz A, daí tu ia pegar todos os valores, multiplicar por 2 e depois todos os mesmos valores dividido para 3. Tá? Então, se eu fosse fazer aqui, eu ficaria 2 vezes 1, 2. E ainda dividido para 3. Se eu fosse fazer com o 9, ficaria 2 vezes 9, o elemento aqui assim ficaria 18. E ainda dividido para 3. Tá? Entenderam? Dúvidas? Foi de boa esse exercício? Conseguem completar ele? Então vamos lá. No segundo exercício, eu quero simplesmente que vocês façam as matrizes transpostas. Lembrando que transposta é aquela matriz onde que a linha vira a coluna ou a coluna vira as linhas, né? Então, esses valores que estão aqui assim representados na primeira coluna, na hora da transposição, vão se transformar a sua primeira linha. E esses valores que estão indicados aqui na segunda coluna se transformarão na sua segunda linha. E assim por diante, em relação à terceira linha, vai virar a sua terceira coluna, se transformará na sua terceira linha. Primeira coluna virou a primeira linha, segunda coluna virou a segunda linha, terceira coluna vai virar a terceira linha. Professor, e esse cara aqui? Bom, esse cara aqui só tem uma coluna. Se ele só tem uma coluna, é uma matriz coluna. Então, ao contrário de uma matriz coluna, vai ser uma matriz, todos os valores seguidos em uma única linha. Assim, para fazer a letra B. E na número 3, eu quero, considere a matriz dada e escreva a matriz A, né? Ah, professor, ele quer agora o contrário, ó, ele quer que tu chegue em quem é a matriz A. Então, aqui assim, o que tu tem aqui assim tudo nessa matriz, ó? Ele está dizendo que ela é oposta, porque tem esse sinal de menos na frente aqui, ó, né?
e ela é transposta porque tem esse valorzinho do t aqui em cima. Então, a primeira sugestão é de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É primeiro fazer essa matriz transposta se transformar na matriz menos A. Então, agora tu vai inverter, né? Novamente, ó. Tu tem a transposta para chegar na matriz A, né? Tu vai fazer todas as inversões. Então, novamente, sua primeira coluna, né? Sua primeira coluna vai se transformar nos valores da sua primeira linha. Sua segunda coluna se transformarão nos valores da sua segunda linha. E depois a última coluna, né, se transformará nos valores da sua última linha. E daí, para tu chegar na matriz A, basta daí tu inverter os sinais de novo, ó, por causa que tem aqui o sinal de menos. Né? Então, aonde que aparecia que assim, por exemplo, 0, não tem sinal, não dá de inverter nada. Mas aonde que aparecia que assim, daí, menos 4, na hora de tu chegar na matriz A em questão, esse valor vai virar mais 4. Aonde aparecia mais 1, na hora da matriz A, ele vai ser menos 1. Se aqui era menos 4, vai virar mais 4, assim por diante. E assim vocês vão finalizar a tarefa da semana. Entendido, meu povo? Não mais aquele super beijão no coração de todos. O professor está morrendo de saudade, louco para encontrar vocês. Tranquilos? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.